Boa noite a todos, companheiros de jornada aqui presentes, encarnados e desencarnados, jovens, adultos. Muito obrigada por você ter vindo, viu? E uma alegria mais uma vez de estarmos juntos aqui e poder conversar sobre Jesus. Então, sempre antes de começar, a gente pede para fechar os olhos, mentalizar, né? E pedir as bênçãos do Pai Criador, o amor e a misericórdia do Mestre Jesus, o amparo da espiritualidade, o abraço aconchegante deste nosso amigo, companheiro, nosso anjo de guarda. Também a presença dos afins e os mentores desta casa, para que nos oriente, nos encaminhe, a fim de que possamos aproveitar do que for dito e ouvido na noite de hoje, para podermos pôr em prática nos nossos dias. Sendo assim, eu convido a todos para fazermos a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja. Graças a Deus. E eu escolhi para falar com vocês hoje, para essa conversa nossa, este capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título dele é Pedi e Obtereis. E já assim de pronto, né, e me vem, né? É outra promessa de Jesus. A gente tem falado das promessas, né? Se Jesus falou, é porque ele sabe o que está falando. Então a gente só tem que acreditar e cumprir, né? E ele falou isso, ó, pedi e obtereis. Ele não falou assim, ó, talvez se vocês pedirem, se você merecer, se você fizer. Não, ele foi taxativo. Ele falou, pedi e obtereis. Ponto. Eu nunca pensei assim. Puxa vida, é uma promessa, só cumprir o que ele está dizendo, né? Pedir e obtereis. Agora, como é que a gente pede? E neste capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec vem falar assim para a gente sobre a eficácia da prece, porque para pedir você vai entrar em oração, né? Não necessariamente, mas maior parte das vezes, para a gente pedir, nós vamos entrar, a gente tem que entrar em comunhão, né? Tem que fazer o que se chama de religar, né? Para pedir. Então, Kardec vem dizer isto, né? E antes ele mostra para nós, o que Marcos falou e deixou escrito lá no Evangelho. Por isso vos digo, Jesus falou assim, todas as coisas que vós pedirdes orando, creiam e havereis de ter, e assim vos sucederão. Isso está escrito aí no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas eu fui buscar lá no Novo Testamento e tem assim, lá diz assim, tudo e pedires orando, creia e recebestes.
Não é a vez de receber, entende? Ele é mais imperativo. Ele diz, se você pediu orando, você vai receber. Ponto. E agora? Aí Kardec vem explicar assim, e algumas pessoas, ao ouvir isso, vai dizer assim, mas por que eu preciso pedir? Se Deus é onipresente, é onipotente, é isso, Ele sabe do que eu preciso, então eu não preciso pedir. Outros já poderão pensar e dizer assim, mas o universo é tão certinho nas suas leis, tudo no universo conspira a meu favor, então se for do meu merecimento, eu vou ter, eu não preciso pedir. E não é bem assim. Porque Jesus, lá nos seus últimos dias, foi quando ele falou isso, e João escreveu, e Marcos escreveu, ele dizia, né, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele disse isso, se vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer, vocês vão ter. Porque eu vou ter que honrar o nome do meu Pai. E até a hora, isso também está lá no Novo Testamento, ele escreveu assim, até a hora nenhum de vocês pediu nada em meu nome. Gente, vocês conseguem perceber a grandeza disso? E poder que a gente tem nas mãos e não usa. Quando a gente vai fazer uma prece por nós mesmos, ou por alguém doente, ou pelos nossos filhos, ou pelos nossos lares, imagina o poder que nós temos. Se eu pedir, se eu orar e se eu pedir a Deus em nome do Filho dele, eu vou ter. Olha a grandiosidade disso. E às vezes até o perigo disso, porque você tem que saber como pedir e pedir. Eu costumo até falar para os meus filhos, os criminosos também rezam antes de praticar os seus crimes. Para que dê tudo certo. Eles também pedem. Deus não é pai de todos? Será que Deus está sendo injusto com um, justo com o outro? Todos pedem. E outra coisa, eu fico também pensando, o nosso anjo de guarda é um trabalhador a nosso dispor. Ele pediu tanto para poder ficar conosco, para nos acompanhar, vida após vida. E se a gente não pedir, ele não pode fazer nada. Porque ele não é interferente, como eu falo. Se você não pedir, seja o que for, ele não pode te ajudar a ter, ou a fazer, ou a realizar. É como se nós estivéssemos dando autorização para ele interceder por nós. Então, muitas vezes eu já me peguei pensando nisso. O anjo da guarda às vezes fica triste, né, do nosso lado, porque não pode fazer nada sem que a gente peça. Este pedir, muitas vezes, representa o seu ato de humildade, de você estar se mostrando submisso a isso que nós acabamos de falar na nossa prece, a vontade de Deus. Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Eu preciso disso, iria que acontecesse isso, ou iria que fulano sarasse, mas Senhor, seja feita a sua vontade. Mas eu estou pedindo, eu estou interferindo, intercedendo por algo ou por alguém. Conseguem perceber
tamanho do presente que Jesus nos deixa em cada uma dessas suas promessas? Não tem uma vírgula, sabe? Pedir, vírgula. Se você merecer, você vai... Não, é pedir e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achar. É tudo assim no imperativo. Ele está dizendo isso vai acontecer. Da mesma forma como ele diz, vós sois deuses e podem fazer, eu fiz e muito mais. Nós não somos assim pequenininhos. Nós somos os preferidos. Você é a eleita preferida de Deus. Você é filha querida de Jesus. Não é ele era mais a um do e ao outro. Quando eu me colocar nesta situação, sabe, de ser a eleita, a preferida e vou receber as bênçãos, elas já estão aí. Agora também, como é isso, receber a bênção, receber o que pediu? Também pensei nisso, gente. Olha, nada do que eu venho falar aqui com vocês é fora do que acontece aqui dentro. É comigo isto. Eu trago aí para vocês as minhas vivências. Se eu pedir assim, Senhor, me dê paciência. Tem uma situação difícil, eu preciso de paciência. Você acha que ele vai pegar um monte ali de paciência, um pacote, um embrulho e trazer e me dar assim uma paciência? O que vai acontecer, na melhor das hipóteses? Eu vou estar me submetendo a várias situações que me pedem paciência para eu treinar isso. Para eu exercitar, senão como é que eu vou ter? Então não é, Senhor, permita que eu não fique doente. Agora, para eu não ficar doente, não ficar quieta ali, não, eu tenho que cuidar da minha saúde, fazer exercício, uma boa alimentação, etc, etc. Eu preciso exercitar isto. Senhor, me dê compreensão, porque meu filho é muito problemático. Então vai chegar o filho da vizinha me trazendo os problemas do filho dela para eu entender o que se passa com ela. Eu vou talvez ler um livro sobre o assunto. Ou vou assistir um filme. Tudo isso para eu exercitar a minha compreensão sobre os problemas de filhos com as mães. Ai, meu marido é doente, preciso... Vai chegar até mim situações para me fazer exercitar isso e aprender. Não é o obtereis e resolver o seu problema. Resolver o seu problema seria a mesma coisa e Deus, né, não te deu inteligência, não te deu livre-arbítrio. É para você desenvolver isso, porque se fosse para trazer a resolução, você podia ser um saco de batata. Você tinha problema, vinha a intervenção divina, resolvia, acabou. Ora, se nós somos dotados de inteligência, de livre-arbítrio, de poder de consciência, não é? Então, nós temos que resolver as situações. E dificuldades sempre haverão, problemas sempre teremos. A gente não lembra também, muitas vezes, de agradecer pelo que recebe. A gente sempre tem mais para pedir, mais para pedir, mais para pedir. Porque ainda não se percebeu, não se deu conta de que você pede, você tem. E também não é na hora que você quer. E para tudo tem o tempo certo. Ah, eu estou pedindo a Deus isso há tanto tempo e não vem. Porque ainda não é o seu tempo.
O tempo certo vai vir. E aí você já não lembra e pediu, quanto tempo você ficou pedindo. Né? Você só acha que recebeu e acabou. Então, pedir e obtereis é uma promessa, é um poder que nós temos na mão e nós podemos utilizar. Olha, ele escreve assim, ainda falando sobre a eficácia da prece. Olha, e Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, é a paciência, é a resignação. E ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades. Com a ajuda de ideias, eles serão sugeridas pelos bons espíritos. Quando que a gente se dá conta disso? Eu tive uma ideia e foi os bons espíritos. E pequenas ideias, não é grandes ideias, sabe? Pequenas coisas de hoje, por exemplo, antes de sair, de repente eu pegar o guarda-chuva. Opa, obrigado que você me deu esse alô de pegar o guarda-chuva. Eu não estava lembrando. São pequenas ideias de mudar o caminho, não ir por aí, ir por ali. Ou deixar de ir muitas vezes. Quantas vezes a gente marca uma viagem e de repente não vai? E aí soube que teve trânsito, você se livrou de 8 horas de trânsito, né? E você pegou um acidente no meio do... É isto e é o obter. É obter a coragem para prosseguir, a paciência, a resignação. E nos proporciona isso, essas boas ideias. Pequenas e grandes ideias. Não fosse assim, os cientistas não teriam aí descoberto a vacina para a gente, né? Como será a espiritualidade trabalhou e vem trabalhando e eles vão tendo as ideias, né, de fazer isto e mais aquilo até chegar no antígeno para esse vírus. Será é deles isso? Eles vão buscar isso no plano superior. Estão sendo intuídos por seus anjos de guarda, né, pelos engenheiros siderais, né? Os cientistas estão trabalhando, né, para nos dar boas ideias. E ainda ele prossegue assim: Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo, segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio. Já perceberam isso também? A situação está difícil para todos. E também, olha, está difícil hoje, eu lembro que já esteve difícil antes. Talvez até continue difícil depois. E nós nunca vamos ter uma situação igualitária para a humanidade. Mas vocês já perceberam também como aumentou o número dos que pedem? Nós, como bons cristãos, devemos ajudar na medida do possível e não questionar se precisa ou não precisa, se merece ou não merece, o que vai fazer com isso e não vai. Mas como na semana passada eu falei que o meu desafio é o julgamento, eu ainda estou nessa fase do julgamento. E eu percebo que tem uma família que vem toda semana na minha casa pedir janta. Ela não é o alimento para preparar. Essa vez eu já tenho pronto. Bem, ela com 2 crianças pequenas, uma no colo, outra no carrinho. E esta semana eu falei que não tinha feito ainda. Eu ia ver o que podia dar de alimento, ela foi embora.
a criança e bate no portão e fala, dona de asa, eu já sei que é ela. Eu preparo, se eu tenho feito, eu preparo. Não sei o dia que ela vem, se é sempre no mesmo dia da semana, mas se eu tenho feito, eu dou. Tem uma pracinha na frente da minha asa, e ela senta ali com as crianças e elas comem ali. Mas será que é sempre isso? Será que não podia? Ô, dona de asa, está precisando de uma ajuda, a senhora tem um serviço para mim? Então é isso que diz ele aqui, ó. Ajuda-te e o céu te ajudará. Quanto tempo essa família ou essas pessoas vão ficar pedindo e não terem por conta própria? Não poderem fazer por si mesmas? Não precisava ser ajudada, ao invés de dar o alimento, eu mesma dizer para ela, olha, tem uma roupa para passar, você quer vir, pode trazer as crianças, não faz mal. É uma oportunidade para ela se ajudar. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. E não os que tudo esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Isso está escrito aí, ó. Isso é uma consideração de Kardec sobre a eficácia da prece. E aí ele conta uma história, né, de uma pessoa que estava no deserto, andando, tal, e não tinha água, e por onde ele podia ir, até ele teve uma ideia, depois de muito sofrer, acho que eu vou por ali. E indo por ali, ele encontrou um oásis. Bebeu água, Samu. Aí ele diz assim, outros perguntarão, por que os bons espíritos não lhe disse logo, segue por aquele caminho e você vai encontrar água? Por quê? Pelo que a gente acabou de falar. Né? Porque não mostrou para ele, para guiá-lo naquele caminho. Né? E aí ele diz assim, por quê? Porque se tivesse feito isso, teria dito a você, não serve para nada, você não tem inteligência, você não anda, você não caminha, você não pensa. Quando você levanta, quando você vai para a ação, aí começam a vir as ideias. Eu também falo muito isso para os meus filhos, sabe? Olha, Deus não quer saber o que você sente, porque Ele sabe o que você sente. Você não precisa adorar, eu te amo, Ele sabe o que você sente, Ele te criou, Ele conhece você. Mas Ele quer saber o que você faz, o que você vai movimentar. Ele quer ver a sua atitude, a sua mudança de postura, a sua melhora íntima. É isso que Ele quer ver. É isso que Ele espera, talvez, de nós. Porque o que você sente, Ele sabe que você é bom, porque Ele te criou. E Deus criou a todos nós simples e ignorantes e bons. Não criou ninguém mal. O mal nós fomos construindo durante a nossa caminhada. E aí eu consegui também ver no livro do André Luiz, ele diz mais ou menos isso, gente, na hora de fazer a oração. Temos na oração uma presença de luz. Quando nos colocarmos para orar, vamos mentalizar que tem uma luz para nós. E nos mostra a estrada da vida superior. Mas não vamos também nos prevalecer dela, sabe? E não vamos utilizar dessa luz para se enxar, para reclamar dos outros, reclamar de alguma coisa. Mas vamos usar isto para nos conectar. Se no momento da prece,
Se não estiver num lugar apropriado e dê para você tranquilizar, como a gente fala, e fecha os olhos, isso assim. Está no trânsito, está na rua, está dentro do metrô. Pensa no silêncio do seu coração. E ali faça a sua prece. Também é outro ensinamento de Jesus esse. Onde ele diz, olha-se no íntimo do seu quarto e ali faça a sua prece. Esse íntimo do seu quarto pode ser o íntimo do seu coração. Então, fazer isso hoje, convidar vocês para pensar nisto, nesse poder que a gente tem de receber, pedir e receber. Se é uma promessa de Jesus, não tem por que duvidar. Nós vamos receber, mas precisamos levantar e fazer. Mostrar a atitude. Vamos refletir nisso e a gente vai se encontrar novamente, tá bom? Vamos fazer nossa prece para encerrar os trabalhos e podermos tomar nosso passe e a continuação das nossas bênçãos recebidas no dia de hoje. Então, sendo assim, eu me coloco aí, Senhor, com muita gratidão por ter podido ouvir tudo que foi falado e poder refletir sobre isso. Para que os nossos amigos que estão, os deste ou os do outro plano da vida, também tomem a consciência desta promessa que esse nosso amigo tão grandioso nos deixou, dentre tantas outras. Pedi e obtereis. Peça em meu nome, porque assim eu tenho que fazer jus a ser o Filho de Deus. E com o coração repleto de gratidão, Senhor Jesus, agradeço por esses momentos de bate-papo com os amigos e peço para que cada um se fortaleça nessa sua fé, para se ir neste caminho, nesta seara bendita, e possamos nos encontrar em breve com as mesmas bênçãos do nosso Pai do céu. E assim seja, graças a Deus.